A rádio de maior audiência também é notícia. De volta ao Jornal da Pan. Agora na Jovem Pan Marília, Vida em Condomínio, com Marília Matos Castanheira. Essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Unimar EAD. Acesse ead.unimar.br. E agora, recebendo nos nossos estúdios, mais uma edição do Vida em Condomínio com Marília Matos Castanheira, do Grupo MC3. Seja muito bem-vinda, Marília. Bom dia, uma alegria estar aqui mais uma vez no nosso programa Vida em Condomínios. E hoje com convidados muito especiais, falando de um assunto que grande parte dos condôminos, as pessoas que têm interesse em morar em condomínio, gostam de ouvir, né? Estamos com Fábio Garcia, ele que é gerente do Grupo MC3 e é especialista em segurança em condomínios, e com o Rodrigo Oliveira, nosso comentarista hoje, no lugar do nosso comentarista, né, Laila? Sejam os dois muito bem-vindos aqui na nossa bancada. Isso, perfeito. Então o assunto hoje é segurança. Fábio, você tem um histórico aí, né, na segurança pública, é isso? Sim, eu sou militar reformado, mas durante todo o meu longo tempo eu também me especializei na segurança privada. Eu sou bacharel em Direito, fiz especialização em Inteligência e Segurança Privada, tenho uma MBA, e estou muito já acostumado com treinamentos nesse setor de segurança privada. Passei por 13 anos formando toda a parte operacional de segurança privada. Então, acho que tem um pouquinho de expertise nesse assunto. Legal. Acho que a Marília pode falar mais também nessa questão, né, da segurança em condomínio. É, querendo ou não, um dos pilares, né, para quem vive hoje nesses ambientes, procura a segurança desses lugares, né? Isso mesmo. É importante falar até que o Grupo MC3 iniciou nessa linha de segurança, né, colocando portaria, zeladoria, limpeza, os serviços de facilities há 4 anos, e sentimos a necessidade de ter uma pessoa habilitada para cuidar dessa atividade. Por isso que o Fábio está aqui hoje para falar um pouco sobre segurança. Mas eu queria, Fábio, que você começasse contando para a gente como funciona, como é a evolução da segurança privada no nosso país, desde quando começou, como aconteceu. Sim, apesar de ser um tema vasto, vou ser breve nessa evolução histórica. Pelo que a gente tem de dados históricos, provavelmente em 1859, muito tempo atrás, a empresa Brinks, que acho que todos aí devem ver os carros fortes até hoje, surgiu essa empresa Brinks nos Estados Unidos. Essa empresa, naquela época, ela fazia apenas transporte de bagagens, né, com carruagens. Só que aí, depois de 1861, aproximadamente, 69, ela fez uma diligência de moedas de ouro, de prata, aliás, em dólar, para o Banco Nacional. E a Brinks foi fundada nessa época, em 1891 aproximadamente. E aí deu início à questão da segurança privada nos Estados Unidos. No Brasil tudo demora um pouco mais, todo mundo se recorda do regime militar, né? Estava tendo muitos assaltos a banco, até as oposições faziam saques em agências, e na ocasião era a segurança pública que cuidava especificamente das agências bancárias da época. E aí houve a necessidade de a criação de um decreto. Então, em 1969, já muitos anos depois do que os Estados Unidos, esse decreto ele obrigou as instituições financeiras, de fato, a constituírem seus seguranças próprios para a proteção das agências bancárias. E de lá para cá nós tivemos várias evoluções, né, com a implantação da segurança privada no Brasil. Foi a Lei 7.102, de 83, ela foi o marco da segurança privada, que ela trouxe toda a parte de instrução, curso, grade curricular para formar profissionais de segurança privada. Então o Brasil, na verdade, teve, legalmente falando, um profissional de segurança privada capacitado de 83 para cá. Ao longo dos anos foram feitas alterações, regulamentações. Agora, recentemente, dia 9 de setembro, caiu a lei antiga, que é a Lei 7.102. Nós estamos com uma lei nova aí na segurança privada que veio fazer uma transformação também no mercado de trabalho. Muita coisa positiva está vindo aí, tá? Em base a histórico breve, é isso daí. Então, a segurança privada hoje ela é forte no Brasil, é um segmento que cresce demais, até porque depois eu entro um pouquinho nos detalhes sobre os anseios do ser humano com relação à segurança. É isso que eu ia falar. Segurança é um tema que no nosso dia a dia é muito recorrente, né? Quem mora em condomínio basicamente busca segurança, né, para sua família, segurança no seu ambiente de lazer, até pelos espaços, né, que hoje os condomínios oferecem. Como que a gente pode exemplificar isso, né? O Grupo MC3 ele se preocupa muito com isso, é o fato até que a gente tem você na nossa equipe. O que você poderia falar sobre todas as estratégias voltadas para controle de acesso, né, prestadores que acessam os condomínios e tudo mais, moradores? Legal. Tocar nesse ponto, assim,
qual que seria a ideia? Por que as pessoas migram demais para condomínios e ambientes mais fechados? Isso lá em 1950, um psicólogo dos Estados Unidos, se chama Abraham Maslow, ele criou uma pirâmide, chama Pirâmide das Necessidades Humanas. Ele identificou que a primeira necessidade do ser humano são as nossas necessidades comuns, comer, dormir e etc. E a segunda, nessa pirâmide das necessidades que ele inventou, chama Pirâmide de Maslow, é a segurança. Então, a pessoa, o ser humano, ele tem como segunda na base é a segurança. Então, isso já é um ponto que faz com que as pessoas, para conseguir ter convívio melhor, ela busca segurança. Então, nesse intuito, os condomínios foram surgindo e as pessoas hoje, no meu ponto de vista, elas começam a se organizar para justamente viver tanto espaços verticais e horizontais para ter essa sensação melhor de segurança. E aí vem aí a questão da nossa empresa. Então nós, através da nossa portaria, que o porteiro não é especificamente um profissional de segurança, mas ele trabalha hoje com o foco em segurança, ele está aí justamente para dar um pouco mais dessa sensação através de controle de acesso bem feito, com aquele controle de acesso rígido, com padrão de qualidade como é da NC3, para que realmente os moradores possam ficar tranquilos no interior desses condomínios, porque foi isso que eles foram buscar. Perfeito. Pode falar. Eu até ia perguntar assim, a gente sabe que a segurança em condomínios, ela envolve várias questões com relação a treinamentos e tudo mais. Mas eu gostaria que você falasse pra gente um pouco com relação a qual é o papel do morador dentro do condomínio na segurança. Porque não basta ter ali um porteiro. Então, conta pra gente assim, qual é a necessidade, o papel dessa pessoa que mora no condomínio para auxiliar na segurança do condomínio que ela está. Sim, é muito importante essa pergunta, Marília, porque na parte operacional nós vemos muito isso, identificamos muito isso. Por parte da empresa, por exemplo, nós exigimos padrões de qualidade desde do atendimento aos condôminos, bem como ao controle de acesso. Mas a gente percebe muito que a própria estatística fala que 14% de problemas que ocorrem relacionados à segurança em condomínio é por desatenção humana. E essa desatenção humana é voltada ao morador. Porque, obviamente, o morador, quando ele vai para um condomínio, ele busca comodidade, conforto e segurança. Mas, às vezes, o próprio morador ele não consegue entender e identificar quais são a rigidez, muitas vezes, é para dar segurança a ele mesmo. Então, às vezes, vai lá um pai orientar, por exemplo, um adolescente que é difícil, mas, olha, não deixa o portão aberto quando você for sair do condomínio. Pode ser um caso nesse sentido, né? O próprio morador, às vezes, ele entende que uma clausura de um condomínio que foi instalada, que é um sistema muito bom para a segurança de um veículo, ela retarda um pouco a entrada dele. Mas ele, olhando o lado objetivo da segurança, ela também minimiza a possibilidade de uma invasão. Então o morador, na verdade, ele tem que se conscientizar que às vezes as normas que são impostas, inclusive por uma empresa como a nossa, que exige do porteiro essa atenção a controle de acesso, ele tem que entender que isso é para o bem do próprio morador. Né? Que, óbvio, dificulta um pouco mais, ela retarda um pouco mais, né? Porém, existe todo um lado positivo, que é o investimento em segurança. E na empresa MC3, eu trouxe uma característica que eu gosto muito de falar sobre isso, que é eu gosto muito de usar o trinômio da segurança. Só dá certo segurança, de fato, se a gente usar o trinômio chamado homem, equipamento versus treinamento. Então, o homem é o profissional que a gente contrata, a gente faz o processo seletivo para poder ter ele na nossa empresa. Mas não basta só o homem, então a gente tem que fornecer um bom equipamento. Então a empresa está muito atenta a essas questões também. E o treinamento, que é o essencial para que ele desenvolva sua atividade com aquela satisfação ao cliente de fato. Então nós fazemos treinamentos constantes justamente para poder capacitar o nosso profissional para que ele dê um bom atendimento aos moradores e traga de fato essa sensação de segurança que o morador espera. Às vezes o morador ele reclama, né? Chama os amigos, aí tem que um por um deixar o documento na portaria, mas tem um motivo por trás disso, né? Não é simplesmente por deixar. Sim. Isso é o que a gente chama de controle de acesso. O controle de acesso ele é fundamental porque tudo é registrado. Desde uma entrada de um visitante, de um cadastro de um prestador, um veículo que entra no condomínio. Então tudo isso é importante e não só com relação à segurança. Às vezes o morador ele não tem a dimensão de como é importante ter essa identificação. Por exemplo, condomínios de residência. Às vezes um veículo entra, se não tem uma portaria capacitada como a nossa, ele não anota lá um dado importante como a placa de um carro. Aí esse visitante, ele não conhece o condomínio e para na vaga de um morador. Já gera conflito. Poxa, mas tem um carro na minha garagem.
Se acionar a nossa empresa, o porteiro, como ele faz o controle de acesso da forma que é recomendado, possivelmente ele vai identificar, mesmo que orientado muitas vezes pelo porteiro a não parar numa vaga, muitas vezes ele para por desconhecimento. Fica muito fácil resolver esse conflito. Nós vamos identificar quem é a pessoa, que casa ele foi, obviamente que vai ser solicitada a retirada, ele vai retirar o veículo tranquilamente. Então o controle de acesso, ele não só para segurança, como ter aqui, para poder saber quem entrou, quem saiu, um bom prestador convívio de serviço, exatamente, né? Para a gente poder ter essa tranquilidade ao morador. Então precisa tomar cuidado também para aquele que gosta de entrar junto, né? Ele vai junto, no hora que abre o portão vão os dois. Isso também é um problema que a gente sabe que pode acontecer. Existe diferença entre segurança em condomínios residenciais e segurança em condomínios comerciais? No foco da segurança em si, né? A segurança por si só ela não pode só se tratar do homem. Quando eu falo equipamento, né? Os condomínios também têm que favorecer a sugestão das empresas de quanto mais equipamentos de segurança favoráveis disponíveis, também facilita a vida, por exemplo, de um porteiro. Que tipo de equipamento? São câmeras, concertinas, ofendículos, barreiras, por exemplo, uma entrada com uma clausura. Tudo isso é um conjunto que nós precisamos ter para poder realmente minimizar as invasões. O porteiro por si só, ele é multidisciplinar. Na verdade, a portaria hoje, ela não é... O porteiro muitas vezes ele não faz só aquele serviço de porteiro. Então, e os condôminos sabem disso. Por exemplo, os condomínios hoje eles concentram as entregas de encomendas na portaria. E o porteiro muitas vezes é um só. Então a gente sempre brinca, olha, você tem que ter um olho no gato, outro no peixe. Na verdade, se for pegar o frigir dos ovos, não seria interessante esse trabalho mas é realmente o que acontece na grande maioria dos condomínios. E o porteiro cada vez mais tem que estar atento ao que está acontecendo no sensor das câmeras e ao mesmo tempo ali entregando uma correspondência. Então, quanto mais sistema de segurança instalado tiver, ele também pode ter mais essa tranquilidade que vai minimizar qualquer possibilidade de uma falha, de alguma questão na segurança. Os condomínios têm aderido também cada vez mais ao reconhecimento facial também, né? Que agiliza esse trabalho. A tecnologia de hoje ela é fantástica, né? Os condomínios que pensam realmente assim e têm condições de investir, eu sugiro que invista, porque isso veio realmente para não só facilitar a vida do próprio morador, que é muito mais rápido e já fica registrado digitalmente, até o trabalho do porteiro também fica mais tranquilo nesse sentido, e também para poder evitar essas invasões. Hoje a tecnologia, desde de facial, de digital, hoje nós temos N equipamentos que favorecem. Câmeras com pulps, né, que elas acusam a invasão precisamente onde ela está havendo, né? Você pega um condomínio numa dimensão, por exemplo, como o Reserva, um outro condomínio grande, né? E tem uma área verde, tem toda a área de preservação, que é um ponto sensível de uma invasão. Então lá, por exemplo, instalando câmeras adequadas, que tem um sensor, né, que a gente, para resumir aí, não tecnicamente, o porteiro acusa exatamente qual é ali a posição que alguém está invadindo, possivelmente. Fica mais fácil direcionar uma equipe rapidamente para poder conter aquela possível invasão. Então, se aderir realmente, não só com o treinamento, com os equipamentos, os condomínios cada vez mais vão ficar fortalecidos na questão de segurança. Existe uma dúvida dos condôminos com a tecnologia. Eu gostaria que você desse sua opinião sobre isso. As pessoas têm dúvida com relação ao reconhecimento facial, se ele realmente é seguro ou se ele pode facilitar o acesso. Qual que é a sua opinião? Então, a minha opinião é que o reconhecimento facial ele é igual aos celulares, né? É impressionante, desde uma digital um reconhecimento facial. É tão usual hoje o reconhecimento facial, porque o gov.br, por exemplo, hoje se faz prova de vida através de um reconhecimento facial. O próprio governo está investindo nisso. Hoje, para você acessar aplicativos de governo, praticamente, eles pedem as faciais. Tão bom que é esse sistema. Obviamente, falha, né? Pode haver, pode. Mas eu acho que a facial ela minimiza a falha. Na verdade, ela agrega ao fator humano. Eu sou uma pessoa que eu gosto dessa questão humana, porque um controle humano também é importante, obviamente. Tem locais que não precisam, obviamente. Por exemplo, a nossa portaria remota, ela atende muito bem vários condomínios. E é um equipamento muito bom, que também pode ser implementado por um condomínio, um cliente da gente, que eles vão ter uma boa qualidade no atendimento. E a gente perde a segurança quando tem portaria remota, que é uma das primeiras perguntas que a pessoa faz, né? Ah, mas vai ser seguro igual um porteiro presencial? Eu acho que na nossa empresa não, porque nós fazemos todo um trabalho antes mesmo de instalar remoto, né? Eu particularmente eu vou presencialmente nesses condomínios, eu faço toda uma análise primeiro
de risco, né, que eu costumo fazer para ver os pontos vulneráveis. E aí nosso técnico da remota, ele também trabalha com foco na segurança. O que a gente faz, além desse trabalho de entrada, né, a gente consegue fazer uma perimetral, que a gente chama de instalação de câmeras, investimento em algum ofendículo, até mesmo para deixar o morador seguro. Agora, eu não vou falar de outras empresas, mas a nossa trabalha desse jeito. Então, a gente pensa não só em dar atendimento de uma portaria, como a gente se cerca da qualidade também na questão de segurança para apresentar isso para o morador, que pode confiar que a gente faz um trabalho técnico nesse sentido. Fica claro que a preocupação com segurança requer equipamentos, né? E a gente tem no mercado vários equipamentos modernos que vão garantir isso. Mas também fica bem evidente que o fator humano é essencial aí, né? Sim. Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão de treinamento. Sim. Né? O que a MC3 oferece para que os nossos colaboradores, né, porteiros, né, controladores de acesso, eles tenham aí a ferramenta, que são os equipamentos, mas que eles possam, de maneira bem capacitada, utilizar o recurso ao favor aí. Sim. Vamos falar de treinamento na hora que a gente voltar, porque a gente precisa fazer um rápido intervalo comercial. A gente guarda esse assunto, o pessoal fica aí na expectativa, pode ser? E aí eu queria deixar também uma pergunta pro pós-intervalo, que é o famoso botão de pânico, né? Se ele realmente funciona ou se ele não funciona. Então, depois do intervalo, a gente fala sobre isso. Perfeito. Lembrando que essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Unimagem, diagnósticos médicos por imagem. Nova unidade Esmeralda, na Rua Topázio, número 55. Jornal da Pan. Responsabilidade com a notícia. A seguir, as empresas que apoiam essa ideia. Pós-graduação Unimar 2024. Escolhas que moldam o futuro. MBAs e especializações, mestrados e doutorado. Inscreva-se. unimar.br. Unimagem, diagnóstico médico por imagem. Nossa equipe de profissionais são especializados e experientes em diagnóstico por imagem. Trabalhamos com equipamentos modernos e de última geração, proporcionando exames de excelente qualidade com atendimento personalizado e humanizado. Unimagem, Rua Doutor Próspero Cecílio Coimbra 80, anexo ao Hospital Unimar. Telefone 34 34 0300. WhatsApp 14 997 35 12 73. Você já parou para pensar quanto você gasta todo mês com energia elétrica? E se eu te disser que há uma solução para reduzir esses custos, garantindo mais economia e conforto para a sua família? Com a JDP Energia Solar, você pode economizar até 85% na sua conta de luz. Oferecemos sistemas on-grid, off-grid e híbridos de alta eficiência. Faça já seu orçamento com a JDP Energia Solar. Ligue 14 99 888 7445. A rádio de maior audiência também é notícia. Você está ouvindo Vida em Condomínio. Essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento JDP Energia Solar. Transforme o seu telhado em uma usina solar. E continuando agora com o nosso quadro Vida em Condomínio, a gente estava falando um pouquinho aqui, né, Marília, sobre treinamento, é isso que a gente ia continuar agora. Treinamento, né, e capacitação da equipe da segurança nos condomínios. E a gente deixou também uma pergunta para o Fábio, antes do intervalo, falando sobre o tal botão do pânico, né, Laila, que eu acho que é importante a gente perguntar para o Fábio o que ele acha e qual é a efetividade disso. Perfeito. Você quer começar falando um pouquinho do treinamento? Porque às vezes, por exemplo, tem a tecnologia, mas se o profissional não é capacitado, não adianta, né? Exatamente. É aquele trinômio, né? O homem, treinamento e equipamento. Equipamento em segundo. Justamente para ele ter noção, expertise de acionar um equipamento quando for necessário. Eu sou muito focado em treinamento. Minha vida inteira eu passei formando vigilantes, né? Mais ou menos uma estatística aí, eu falo que foi mais de 2.000 vigilantes entre reciclagem e formações. Então essa parte de segurança em si eu tenho muita vivência. E o que deixa a gente preocupado muitas vezes são as estatísticas que a gente descobre, né? Por exemplo, a empresa Delta Uno, uma empresa que a gente consultou, essa estatística dela aponta que, por exemplo, 25% da estatística que houve nos roubos e furtos na capital paulista, que foram aproximadamente 2023, 2.600, a fonte são eles, que foram 25% obtidos através de falha tecnológica. Então aí vem aquela questão, será que é o equipamento que falhou ou foi a falta de instrução para acionar o equipamento quando foi necessário? Não aí surge a dúvida. Usa, né? Exatamente. 33% aproximadamente foi protocolo de segurança que foi falho.
Aí também tem que ver quem é o gestor para ver quais protocolos de segurança foram implementados para capacitar o profissional de segurança a implementar numa situação de crise ali, ou de um episódio, ou furto ou roubo em andamento, para poder acionar aquele direito. 28% fala de falta de treinamento ou despreparo humano, que aí é o foco principal da empresa, eu acho que nesse sentido, para a gente capacitar cada vez mais o nosso colaborador profissional, não só da portaria como zeladoria e limpeza, né, para oferecer quanto melhor qualidade ao nosso cliente, a gente está muito preocupado com isso. E 14% de desatenção humana, que é onde eu coloco também, não só do profissional, como dos moradores, dos frequentadores de um condomínio, um edifício, que às vezes favorecem aí a questão de uma invasão nesse sentido. Então, o que a gente faz lá no grupo MC3, né? A gente veio com uma proposta, e até agradeço a Marília por me dar essa abertura de poder estar implementando muitas coisas nesse sentido. A gente conversa aí estrategicamente muitas vezes para dizer que é importante essa capacitação contínua. Não adianta a gente pegar e capacitar a equipe uma vez e simplesmente os novos não vão ter. Então, a gente, além de capacitar, eu faço muito um trabalho de nivelamento, que eu chamo, né? Todos que são incorporados ao grupo MC3 hoje, eles recebem um treinamento e eles vão ficar nivelados com os que já estão. Ou seja, é algo que nós vamos ter sempre as pessoas no mesmo nível na capacitação profissional. E atualizar também, né? Às vezes chega uma tecnologia nova. Exatamente. Só que com a questão da dificuldade operacional, nós temos vários postos de serviço, né? Então eles trabalham em escala. Eu pensei em muitas questões, como eu conseguiria levar até o meu operacional, que está lá na ponta da linha, o conhecimento e a capacitação. Aí eu desenvolvi um trabalho que eu chamo de treinamento continuado. Eu crio temas que são muito sensíveis e de suma importância para os porteiros, somente na verdade são os controladores de acesso, que esse é o tema, na verdade é o termo correto. E eu envio digitalmente para todos eles, e eles me respondem, por exemplo, um questionário a respeito do tema, até para ver realmente se eles estão atentos à leitura, né, e à capacitação. E eu costumo fazer alguns temas de forma semanal e alguns temas de forma quinzenal. Legal. E temas são esses, são temas que eu entendo que é muito importante para o profissional de controlador de acesso a poder desenvolver o seu trabalho. Por exemplo, o primeiro que eu coloquei foi, que para muita gente às vezes não é importante, mas como ele se porta na questão de atendimento ao público. Né? O bom dia, o boa tarde, boa noite intrínseco na cabeça dele é atender um interfone, atender um prestador de serviço, a postura, o alinhamento com o uniforme da empresa, o padrão. Então tudo a gente tem que instruir. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas isso é óbvio. Não, né? Na questão até de liderança a gente tem que explicar que o céu é azul. Isso é uma questão que esse colaborador muitas vezes ele precisa de alguém que entenda esse lado e explicar realmente até aquelas coisas que parecem ser mais simples. Teve muita dúvida, por exemplo, de morador ontem mesmo, né? Se eu posso comentar, não vou citar quem, mas uma pessoa me ligou reclamando de um controlador de acesso nosso que ele não barrou um oficial de justiça. E dentro dos meus temas, justamente, está lá como proceder frente a oficial de justiça, policiais civis descaracterizados, policiais federais. E eu deixo claro que para isso, né, eu não crio da minha cabeça, ou de um chat GPT muitas vezes. Eu tive reuniões, por exemplo, fiz contato com o delegado da Polícia Federal, pedi para ele deixar claro quais são os procedimentos que um policial federal descaracterizado tem que adotar com relação a ser identificado por um porteiro. Fiz um contato com a Secretaria de Saúde aqui de Marília, de zoonose, para saber como que seria o uniforme daqueles que vão verificar dengue, agente de saúde, quais são as identificações que eles têm que fornecer. Por exemplo, CPFL, eu coloco como que ele tem que identificar um prestador da CPFL. Eu coloquei também nesse mesmo tema o policial militar, né, em atendimento de urgência e emergência e uma visita no condomínio. O que ele pode exigir desse policial? Policial civil, contato com o delegado, justamente para ele explanar essa questão. Então eu tenho muita cautela até em editar esses temas, até para ter esse conhecimento até das pessoas que são as autoridades nesse sentido, para expor para a gente como eu devo protocolar essa questão de segurança. E tem dado muito certo. Então, por exemplo, a controle de acesso, ela barrou, não barrou só a justiça, porque a lei diz que não pode, né? Ele vai entrar. E depois eu passo nesse tema como proceder com a identificação dele. Uhum. E aí a moradora, não sabendo disso, ela fez uma reclamação. Daí eu expliquei para ela, olha, funciona dessa forma, ela agiu correto e etc. Mas o pessoal às vezes fala, não é para avisar o morador. E o controlador ele tem que acatar isso daí. Muitas vezes depende do tipo de medida que ele vai adotar judicial, ele
pode solicitar isso. Se a pessoa tem um mandato, tem... E aí, às vezes, o morador, ele, poxa, mas o porteiro não me avisou onde já se viu, mas é protocolo de segurança e também uma diretriz que eles têm que seguir com relação ao oficial de justiça, que está a serviço do judiciário realmente. Então, para você ter uma ideia, nós estamos aí, devo estar mais ou menos no 12º tema, desenvolvendo cada vez mais e tendo muito resultado. Então, o último tema a gente fez aí gerenciamento de crise em algumas situações de conflito, né, para verificar, tem questões de invasão e tudo mais. Então, eu procuro sempre me cercar daquilo que vai dar o suporte de protocolo de segurança e levar isso lá para o nosso operacional. E tem dado certo porque eles estão recebendo isso muito bem. Então, as devolutivas que eu tenho com relação aos questionários que eu monto, percebe-se que eles estão lendo, que eles estão buscando realmente aprender. Muitos me falam, poxa, que legal isso, né? Nossa, eu nunca tinha trabalhado dessa forma, isso foi muito importante. Teve um caso, por exemplo, de uma CPFL, que era um porteiro recém-chegado, né? E a gente passou o material também no nivelamento, isso aconteceu de fato. Vou fazer corte de energia aqui da unidade tal. E como é serviço essencial, não pode ser barrado. Tanto CPFL como o DAEM, por exemplo. O DAEM agora não sei se chama mais DAEM, né? Tem um processo de mudança. RIC ambiental. E aí simplesmente ele entrou. Nesse caso foi avisado o morador, só que o morador exigia que o porteiro barrasse o prestador da CPFL, né? Isso não pode. Isso, né? Se fosse na casa, eles iam fazer de qualquer forma, né? Mas a pergunta é, se não tivesse esse treinamento, será que ele poderia barrar na pressão às vezes do morador? Poderia barrar. Sim. Então, na verdade, a nossa empresa é muito preocupada nisso, de levar para o operacional todo o conhecimento e expertise para que ele não fale nos protocolos de segurança e até não advenha algum tipo de questão particular para ele, bem como para a empresa, né? Na verdade, a nossa preocupação é essa. Então, os temas são esses. Está dando muito certo. Fiquei contente porque a gente conseguiu fazer chegar. Se o morador precisar de algum tipo de instrução, ele tem alguma dúvida em questão de segurança, ele pode contatar a empresa? Como que funciona? A parte você fala de segurança, seria... assim, se ele tem dúvida, quem pode entrar, quem não pode. Por exemplo, as coisas que a gente está comentando hoje, ele pode entrar em contato com a empresa e esclarecer tudo. Sim, com certeza. A gente dá esse suporte também para esclarecimentos. Isso aí até nós, muitas vezes, até editamos comunicados, muitas vezes para condomínios, sobre alguns temas também que é importante disseminar para os moradores. Até mesmo para quebrar, né, essa distância. Mas pode ou não pode? Por exemplo, teve uma veiculação, acho que uns 20 e poucos dias atrás, sobre uma invasão de um condomínio que era feito... foi levado vários uniformes da empresa de energia e para o pessoal estar atento a possíveis roubos, né? E a gente percebe que hoje a rede social ela já vira um pânico em questão de segundos. Sim. E eu já me antecipo, né? Eu já editei, já busquei essa matéria e já vi que isso era lá de 2022... Já fiz um comunicado e já automaticamente soltamos para os condôminos para eles ficarem tranquilos, porque na verdade era algo que aconteceu, mas em 2022. Então essa é a nossa função, né? De acalmar também muitas vezes, porque a rede social hoje ela propaga de uma forma tremenda, né? Que chega até... E moradores às vezes leem só a manchete e já acham que aconteceu. Teve aqui em Marília um roubo. Um roubo que foi veiculado nas mídias sociais, que foi em um condomínio de luxo aqui em Marília, que foi roubado por pessoas que estavam usando uniformes da Polícia Civil. Isso chegou para mim, era 6 da manhã. Às 7 da manhã eu já estava com todo o levantamento corretamente o que houve. Não tratava-se de um condomínio, tratava-se de um bairro que era próximo de um condomínio. E o que eu já editei? Um comunicado geral para moradores, inclusive de todos os nossos condomínios, que não se tratava de condomínio. De fato, se tratava de um bairro, né, que foi veiculado errado essa informação, porque os condôminos já ficaram realmente em pânico nesse sentido. E fica, né? A rede social ela é demais. E aí, agregado com o que eu já tinha enviado sobre o tema de policiais civis, como identifica, e militares, etc., acho que a nossa empresa já estava tranquila, porque tem procedimento, né, de poder deixar entrar, quando barra, quando não barra, o que pode ser exigido de um profissional de segurança pública. É importante falar desse assunto, porque a gente escuta muito as pessoas falarem, o porteiro não tem muito o que fazer. E a gente sabe, né, quem trabalha com isso sabe o quanto ele precisa estar atualizado. Sim. E saber realmente, porque todo momento ele está atendendo alguém. E o atendimento ao público, ele é
é infinito, então pode acontecer inúmeras coisas ali na portaria que não são de conhecimento de todos os condôminos. Então a gente se preocupa sempre em fazer esses treinamentos e realmente trazer esse conhecimento para o nosso funcionário do que pode acontecer na portaria para que ele esteja habilitado. E aí, Fábio, aproveitando, eu queria que você falasse um pouco sobre como funciona, né, falando em pânico em condomínios, como funciona o botão de pânico e qual é a eficiência dele, se ele realmente funciona, que a gente já, quando a gente vai vender algum serviço para condomínio, às vezes tem um síndico que fala assim, não, eu só vou fechar se tiver o botão de pânico. Então, conta pra gente como funciona. O botão de pânico, assim, com certeza ele funciona, mas depende de muita coisa, né? Eu não vou poder entrar muito tecnicamente, até por questões de evidenciar praticamente assim, como funcionaria esse sistema. Mas ele é eficiente? Ele é. Depende muito, porque para pânico tem que ter uma central conectada com ele, de monitoramento, por exemplo. Mas como que funciona? É todas as unidades? É um local específico do condomínio? Então, aí depende do condomínio, né? Certo. Tem condomínios, por exemplo, na grande capital paulista, que eles já adotam vários protocolos de segurança com relação ao botão de pânico, desde botões especificamente como cadastros digitais, por exemplo. Então, existem várias alternativas para poder implementar essa questão do botão de pânico. Aí, assim, individualmente fica um pouco complicado, porque tem que ter essa conectividade com uma central de monitoramento que vai ativar o botão de pânico. Ele não cai diretamente nas centrais de segurança pública, né? Então, a polícia não vai nunca instalar lá uma central de botão de pânico para um morador no condomínio. Então, tem que estar atrelado a isso, uma central de monitoramento. Depende muito da empresa também que vai estar monitorando isso para poder acionar, ou ela aciona um Honda da empresa para verificar, ou ela aciona realmente o órgão de segurança pública, dependendo da gravidade, né? Então ele pode acusar uma intrusão, ele pode acusar N coisas. Então o botão de pânico não liga para a polícia? Não tem como, né? Imagina se a segurança pública absorvesse também mais essa questão privada de ter que verificar a acionamento de botão de pânico, né? Então a própria agência bancária é conectado, por exemplo, com uma central de alarme, e é a central de alarme que aciona a segurança pública, no caso, para dar o suporte lá, se for necessário. Mas é efetivo? Você acha que vale a pena, ou existem outras tecnologias que já substituem, digamos assim, ou que são tão eficientes quanto? Eu vou partir do pressuposto seguinte: para chegar no botão de pânico, você concorda comigo que todas as tecnologias ou até o fator humano foram superados, né? Teve um episódio aqui em Marília, né, de um condomínio, sem citar nome, que houve uma invasão, né? Um roubo, no caso, familiares foram amarrados, inclusive. Eles entraram por uma área que foi impressionante o caminho que eles percorreram, né? Criatividade. Então, na verdade, a gente subiu um drone para verificar, a gente até falou, poxa, o pessoal veio por aqui. Então, olha a vulnerabilidade que eles acharam, né? E a empresa que estava lá, não vou citar a empresa, não é a nossa empresa. Eu não sei se foi feito naquela ocasião realmente uma análise de risco para poder até prever essa questão. Eu gosto muito da prevenção, né? Falando de Marília, né? A gente trabalha no preventivo, a gente tem economia, né? Economia na repressão, que demanda mais, porque uma casa invadida, ela já trouxe para aquela pessoa uma sensação muito ruim da sua privacidade estar sendo violada. Então, quando a gente fala de prevenção, é desde implementação desse equipamento, treinamento, tudo para evitar realmente isso. Então, o botão de pânico, do meu ponto de vista, é quando já está o recurso esgotado. Você tem alguma estatística de entrada de roubos que ocorreram pela portaria, efetivamente? Porque a gente escuta muito assim, entrada pelo muro, pela app, por... É que como assim, funciona? Você tem estatísticas assim, nesse sentido de entradas no meu ponto de vista portaria? De segurança, existem dois perfis, né? Existem os criminosos organizados, existem os criminosos de oportunidade. Os organizados, eles têm todo o suporte, inclusive materialidade, para entrar pela portaria. Não tem problema, eles vão entrar, eles vão render, eles vão... Por quê? O que leva a uma invasão? São dois fatores, é o fator financeiro e o fator humano. O financeiro se resume em patrimonial. Muitas vezes eles vão buscar patrimônio, carros, joias, equipamentos, pertences do morador. E o fator pessoa é, às vezes, uma pessoa que está realmente sendo necessária entrar para poder um sequestro, uma pessoa ali que eles têm interesse justamente para outros fins. Então depende, o oportunista, muitas vezes ele vai entrar, mas ele vai praticar um crime não violento, muitas vezes, que é o furto. Porque ele vai entrar pela portaria, às vezes, numa falha de um controlador de acesso, até do morador, que muitas vezes... O que eu sempre recomendo, né? Uma portaria que instalou uma eclusa de pedestre.
que tem até o intertravamento para poder, uma porta só abre quando fecha, quando abre a outra. Eu tive numa portaria recente, eu vi o próprio morador, talvez assim, não foi por maldade, mas até pela essa falta de ideia da segurança, a porteira estava fazendo ali o cadastro e como abriu o portão, ele falou, entra comigo. E colocou a pessoa dentro da inclusa, né? E aí essa pessoa entrou, eu estava lá, falei, só um minutinho, por favor, estou terminando o cadastro dele, a controladora pediu, acabamos de... Era realmente, nem interfonado já tinha. E o morador colocou ele junto com ele na inclusa. É que é tão ruim, né? Você vai entrar, aí você vai deixar a pessoa lá pra trás, É. você fala, nossa, que falta de educação, vou fechar na cara dela, mas esse é o correto? É o correto, porque a segurança, quando se fala segurança, é até um pouco rígido de falar, mas a segurança ela não pode ter flexibilidade, senão a gente não fala mais em segurança. Tudo que é flexível, acaba a segurança. Então, se tiver flexibilidade até pela educação do morador, ele tem que entender o seguinte, será que essa pessoa é de bem? Ou é um oportunista que está precisando entrar ali? Nem se ele tiver que ir ali do lado e furtar uma bolsa que está dentro de um veículo e ir embora, né? Porque o controle de saída, geralmente, é difícil ter um controle mais efetivo de saída, qualquer condomínio, porque a pessoa já entrou, né? Então foi feito um controle antes mais maciço. Então mas pode ser provável que ele saia com algum objeto, algum pertence. Então os moradores têm que ter essa consciência que, lógico, a educação ela é muito bem-vinda, mas quando se fala de segurança tem que tomar muito cuidado nessas flexibilizações. Porque aí o oportunista faz esse tipo de crime que você perguntou. Se é o criminoso organizado, Marília, eles vão entrar muitas vezes por qualquer lugar. Eles vão entrar pelo muro, eles vão explodir, eles vão render, que aí já é um nível de criminoso que já está falando de outra forma. Então, Grande São Paulo, por exemplo, existem muitos relatos, né? Estatística de grandes condomínios que são realmente roubados. Rio de Janeiro fazem arrastões de condomínios. Então, ali tem, às vezes, 2, 3 vigilantes, eles chegam em 15. Não tem como ter confronto, né? Os grandes crimes, né? Que isso tem até em banco, né? Que a segurança, que a gente imagina que a segurança é muito grande, mas o trabalho do treinamento, dos equipamentos é exatamente para prevenir esses pequenos incidentes, essas falhas. Os oportunistas. Isso, os oportunistas. E também assim, a atenção do porteiro, geralmente não só para aquele dia a dia, no perímetro do condomínio, com foco de segurança, é isso. Às vezes um veículo parado algum tempo, que ele vê pela câmera. A gente sempre fala, não deixa acontecer, trabalha preventivamente, é só 90. Passa a característica do veículo, a viatura vai, aborda. Às vezes é um casal de namorado, mas às vezes pode ser alguém ali esperando a oportunidade para poder agir. Então é que a gente passa também para os nossos porteiros. Olha, você não é segurança de fato, mas você pode ter foco em segurança. Então, e é importante também o morador, né, ter esse cuidado. Isso. Não esperar só essa postura do controlador de acesso, né? O morador viu alguma coisa que está ali gerando dúvida, avisa o controlador de acesso, liga para a polícia. Eu acho que a segurança ela tem que estar em conjunto, né? Não só a portaria, mas todos os moradores ali, eles precisam ajudar nesse ponto, né? E o morador tem que colaborar também, né? Por exemplo, se ele identificar uma falha na segurança. Eu já morei num condomínio, por exemplo, que uma vez um amigo meu apareceu na porta da minha casa. Era meu amigo. Mas e se não fosse? Sim, o porteiro deixou ele subir só porque ele frequentava mais vezes, mas eu nunca autorizei. É uma falha de controle de acesso. Então é uma coisa que o condomínio pode avisar, né? Tem que avisar. O nosso protocolo é esse, só liberar mediante autorização de um morador. Ou seja, interfonou, esgotou os meios, né? O WhatsApp, interfone, telefone, não conseguiu atender, vai barrar. Aí às vezes o próprio morador fica bravo. Mas é meu amigo, né? Tava no banho. Mas a gente fala, não, é recomendação. Eu falo pra eles, eu prefiro que eu consigo dirimir uma crítica nesse sentido de que você barrou, do que eu conseguir dirimir uma crítica que você liberou. Deixa eu entrar. Então eu prefiro trabalhar, vamos errar pra mais nesse sentido. Olha, eu vou barrar. Para todos os fins, eu estou fazendo um trabalho bem de controle de acesso. Tem condomínios, por exemplo, da Grande São Paulo, que os planos de ações que eles adotam tem que ter uma via de fuga para o criminoso que entra organizado. Porque senão você alastra a crise, que às vezes o cara entra para roubar e às vezes você quer conter lá dentro do condomínio, vira um sequestro, vira às vezes um refém. Então aí a mediação é essa, né? Tem que ter até plano de fuga. Ah, mas eu tenho que deixar fugir? Não, porque você tem que entender assim, a dimensão que vai virar uma crise, que era um roubo, vai virar um refém. Então o impacto nisso psicológico ele é pior. Então existe toda uma estratégia de segurança realmente que a gente tem que pensar em tudo nessa questão. Mas aí não é do nível do porteiro, obviamente, a gente instrui de outra forma, porque se chegar a esse ponto, os órgãos de segurança pública, inclusive de Marília, eu posso falar isso, são muito competentes.
também, que eu acho que eles vão conseguir dar conta do recado. É sobre isso que eu queria falar, os órgãos de segurança pública. A gente conversou já algumas vezes sobre isso, a gente sabe que a segurança pública não consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo. Apesar do aparato policial de Marília ser muito bom, a gente sabe que eles são muito eficientes, mas é deficitário, não consegue cobrir a cidade toda, né? Então eu gostaria de que você comentasse justamente sobre isso, a importância da preocupação que treinamento, segurança em condomínios tem que ter para não depender da segurança pública única e exclusivamente, né? Sim. Eu sempre comento que hoje a segurança ela é investimento, ela não é mais custo, né? Até porque o Estado em si ele faz um bom papel na questão da segurança pública, mas a demanda é grande, eu posso garantir para vocês. A demanda é muito grande, né? Então, como você disse, não é nem por uma ineficiência do trabalho da segurança pública, ao contrário, é justamente pela demanda tamanha que muitas vezes fica até inviável o atendimento constante. Então, a segurança pública ela vem nesse sentido, a privada, aliás. Justamente que ela vira um braço, né? Uhum. Então, onde está ausente devido não pela ineficiência, mas por uma questão lógica, a segurança pública está fazendo um papel, entre aspas, da proteção patrimonial de um condomínio, de um edifício. E aí eles têm que estar conectados com a segurança pública. Aí que está, é a expertise de acionar imediatamente. Inclusive até em treinamento, para você ter uma ideia, eu passo óbvio, eu tenho que passar para eles qual é o número da polícia e do SAMU e do resgate. Uhum. Porque a cidadão hoje ele só conhece o 90. E aí você tumultua a rede de atendimento da emergência de segurança pública. Uhum. Então você fala, porteiro, quando tiver saúde é 192. Porque senão ele vai ligar o 90 e às vezes a demanda não vai ser atendida. Então até isso a gente tem que pensar na forma estratégica de treinamento, como capacitar o profissional, porque o céu é azul e tem que falar, olha, o céu é azul. E eu faço questão de fazer dessa forma porque tem que chegar ao conhecimento, né? E a nossa empresa é muito focada nisso. Perfeito. A gente está chegando no final dessa edição. Lembrando que essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Unimar EAD. Acesse ead.unimar.br. Marília, se quiser finalizar pra gente. Obrigada. Eu queria agradecer, né, a presença do Fábio aqui com a gente, do Rodrigo. Agradecer por hoje fazer parte do nosso grupo. A gente sabe o quanto você se dedica para sua atividade, o quanto você é sério nessa atividade. Então, muito obrigada por estar conosco, né, trazendo um pouquinho do conhecimento da nossa, de um pouco do que a gente faz ali, um braço nosso que é extremamente importante dentro dos condomínios, por isso a nossa preocupação em trazer pessoas habilitadas como você para o nosso time. Então, muito obrigada, Fábio, por trazer o seu conhecimento aqui nessa manhã conosco. Foi um prazer, Marília. Só um detalhezinho, né? Nossa empresa é muito focada também na supervisão. Só faltou falar que a gente tem um foco na supervisão para poder contemplar tudo que a gente falou aqui agora. Muito obrigado, viu, Marília, pelo espaço, você da Jovem Pan, foi um prazer estar aqui. Perfeito, a gente que agradece. Obrigada mais uma vez, a equipe do Grupo MC3, sempre nos contemplando aí com muitas informações importantes. Sejam sempre muito bem-vindos. E termina aqui a edição 4724 do Jornal da Pan. Um ótimo sábado para você, até segunda-feira. Você ouviu na Jovem Pan Marília, Vida em Condomínio, com Marília Matos Castanheira. Realização MC3, Gestão de Condomínios e Jovem Pan Marília.